Boa noite, estamos iniciando mais um episódio do nosso Enficast. Boa noite, Caroline. Hoje a gente está com a presença aqui da enfermeira Gabriela, uma pessoa maravilhosa. Gabi, muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para o nosso podcast. Oi, meninas, boa noite. Obrigada a vocês, viu, por estarem me recebendo. É uma honra gigante estar aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, esse tema tão necessário e tão importante, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Vocês sabem, gente, um pouquinho da história do Setembro Amarelo? Vocês sabiam que a cor dessa campanha ela foi adotada por causa de uma história que aconteceu em 1944, com um jovem americano que chamava Mike. Ele tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo. E no seu funeral, os amigos e os familiares, eles distribuíram mensagens e umas fitinhas amarelas pregadas com mensagens de apoio mesmo, né, para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero, né, e essa mensagem se espalhou no mundo. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu soube dessa história, eu não sabia. Eu também não conhecia a origem dessa história. E é muito importante, muito bonito ver que esse trabalho de conscientização acabou se espalhando, né, dessa forma que chegou até aqui no Brasil e se tornou uma campanha do Ministério da Saúde, porque a gente tem que realmente preservar a vida e prestar atenção no sofrimento, né, de quem pode estar ao nosso redor. Essa campanha desse ano tem um gostinho a mais por causa desse pós-pandemia, né? Se a gente pode chamar assim. E aí a gente convidou a Gabi, que é especialista na área, tem muita vivência para ajudar a gente e conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Um pouquinho aí sobre você, se apresenta, o que você faz, pelo que você é apaixonada. Ai, gente, as minhas paixões são poucas. Eu sou enfermeira de profissão. Eu sou especialista em saúde mental. Eu fui, inclusive, da primeira turma de residentes de saúde mental da Secretaria de Saúde, ou da ESCS, né? Que é onde a gente se formou, depois de 20 anos. Então, nossa residência de saúde mental ficou parada, né? Não teve. E aí eu fui da primeira turma dessa leva nova de pessoas. Eu já passei por vários pontos, assim, eu tenho uma paixão por saúde mental, eu digo, antes de ter uma paixão pela enfermagem, eu tinha uma paixão pela saúde mental, eu só não tinha isso muito desenvolvido ainda na minha cabeça. Eu tive, na minha residência, eu aprendi, eu acho que quando a gente sai do curso de enfermagem, a gente sai muito desorientado, assim. Do ponto, eu lembro até hoje do meu primeiro dia no São Vicente, que é o hospital psiquiátrico daqui, que os pacientes chegaram no posto de enfermagem perguntando pela enfermeira, e eu falei, tô indo buscar, como se eu não fosse enfermeira, sabe? Esse é o clássico de quem acabou de se formar, sabe? Porque eu fiquei tipo assim, gente, cadê a enfermeira? Eu fiquei tipo, caraca, eu sou enfermeira. Aí depois os pacientes ficaram me zoando, né? Não, você não é enfermeira, não. Porque os pacientes eram. A gente tinha uma boa relação, né? Aí eles ficavam me zoando por causa disso. Mas assim, eu já passei por alguns CAPs, eu gosto muito da área, eu gosto muito de estudar na área, tanto meu TCC, tanto que meu TCC da faculdade foi sobre saúde mental. Eu tenho uma paixão assim sincera, genuína e que vem do coração, que eu não sei explicar para vocês, mas é assim, o momento em que eu me achei foi o momento que eu entrei na minha residência, assim, foi o momento que eu evoluí como pessoa, eu evoluí muito como profissional, eu evoluí muito como enfermeira. Eu acho que ali eu realmente consegui entender o que a enfermagem faz, o que às vezes essas coisas chatas que os professores ficavam falando em sala de aula que pra gente não faz muito sentido, porque a gente não tá trabalhando, passou a fazer muito sentido. Então, o processo de enfermagem sai, tudo que a gente fica meio tipo, que saco, até a história da enfermagem mesmo, assim, foram coisas que foram meio que me iluminando, sabe, a ética, questões éticas, especialmente quando se trata do paciente psiquiátrico, né, e questões, assim, questões diversas, né, saúde mental, ela é o tipo de especialidade que você não pode entrar se você não estiver disposto também a mudar, a se conhecer, a fazer uma terapia.
porque é um lugar de extrema transformação. Assim, então, essa sou eu, uma pessoa bastante apaixonada, porque eu vou falar de mim, eu falo 10 anos sobre saúde mental e 3 coisas sobre mim. Mas é porque eu falo, acho que a Carol até comentou no story do Instagram, ela é bem apaixonada. Eu pensei, isso realmente eu sou. E às vezes parece até podre, porque eu falo, gente, eu nunca me vi apaixonada pelo meu marido, igual eu sou apaixonada por saúde mental. De tanto que o negócio é forte. Não, e foi por isso que quando a gente decidiu falar sobre esse tema, você foi a primeira pessoa que a gente pensou, né? Obrigada. E, Gabi, comentando um pouco agora, mais para frente no nosso podcast, a gente vai também ter um momento informativo, mas eu queria começar falando sobre a saúde mental da equipe de saúde, né? Principalmente agora, diante dessa pandemia que a gente ficou ali na linha de frente, colocando a nossa própria vida em risco, a nossa família, para poder cuidar das pessoas, né? Eu queria saber, tipo, o apoio que a gente pode encontrar, quem a gente deve procurar nesses momentos em que a gente, como profissional, está sofrendo também. Então, isso é uma questão extremamente delicada, né? Especialmente no nosso ramo. Eu falava assim que uma das coisas que mais me assustava quando eu terminei a faculdade era que eu saio enfermeira e eu saio naturalmente chefe, né? Não que eu me julgue uma chefe, mas a gente sai comandando uma equipe. E não, a gente para e pensa assim, né? Só equipe de técnicos, mas não, a gente faz uma articulação assim muito significativa com todas as pessoas da equipe. E acho que nesse período da pandemia ficou extremamente evidente que os profissionais de saúde eles estão gritando por ajuda, sabe? Não vou fazer um discurso muito voltado para uma coisa pessimista, mas qualquer pessoa que esteja trabalhando e que vai me ouvir vai me chamar de mentirosa se eu falar que está tudo lindo e perfeito, né? Os profissionais, querendo ou não, os profissionais eles não tiveram o prazer do isolamento, nem o desprazer do isolamento, né? Então eles não conseguiram viver a pandemia da mesma forma que grande parte do resto do mundo viveu. Então é um cenário de extrema exaustão, é um cenário em que seus colegas ficam doentes, que você fica com medo por você, pela sua família, pelos seus outros colegas. Se alguém tosse do seu lado, uma coisa que antes era comum, tranquila, hoje já é motivo para a gente estar entrando em pânico. Os excessos de banho, os excessos de lavação de mão, não que a gente já não lavasse, porque é uma coisa bem característica da enfermagem ficar lá higienizando as mãos o tempo inteiro, que é uma coisa muito certa, mas é assim, passou a ser algo excessivo, passou a ser uma coisa quando a gente fala de saúde mental, a gente fala aquele bom e velho biopsicossocial, sabe? Então, assim, a gente olha as nossas mãos e a gente não pode fazer a unha, porque a unha não pode ficar grande, porque isso carrega sujeira, que pode carregar bactéria, que eu posso estar levando para o meu paciente. Então, já é uma coisa que afeta a nossa autoestima de forma normal. Imagina quando a gente olha para as nossas mãos, elas estão ressecadas, a gente não dorme, a gente fica ansioso, a gente fica pensando no excesso de morte, né, no nosso plantão, a falta de recurso, às vezes. Então, assim, foi um momento em que os profissionais da saúde, eles ficaram em evidência no sentido de parabéns aos profissionais de saúde, balãozinho branco e palminha na janela, só que eles ficaram em evidência no sentido de, e aí eu vou passar para um lado mais otimista da coisa, de entender como é que funcionam os processos de trabalho e saber o momento de você conversar com o seu chefe, com o seu supervisor, com a pessoa, com o seu enfermeiro rotineiro, ou com qualquer pessoa que esteja hierarquicamente acima de você, e que possa ter alguma influência, alguma governança sobre a sua situação, para você falar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando dar um tempo, então estou precisando ser remanejada às vezes na escala, estou precisando pegar menos pacientes. Então eu acho que assim, quando a gente instala, e aí eu falo como enfermeira, existe uma diferença imensa quando você tem, você é um líder e quando você é o chefe da sua equipe. Quando você é um líder da sua equipe, eu acho que a gente tem uma comunicação que é favorecida. Então, eu acho que esse é um dos pontos positivos para onde a gente pode procurar ajuda, sabe? Falar quando a gente precisa ser readaptado dentro de uma função, quando a gente precisa
pegar mais leve, quando talvez o outro que esteja mais disposto possa fazer as coisas por você sem aquele ressentimento, sem aquela coisa de tipo, fulana não faz nada, eu tenho que ficar fazendo tudo por ela. De instalar uma certa empatia entre as pessoas. Então, eu acho que, assim, ginástica laboral parece tão bobo, mas é uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso com a minha equipe atual, assim, né? Eu falo, lembrem que vocês são pessoas, vocês precisam tomar água, vocês precisam ir ao banheiro, vocês podem almoçar. Então, assim, onde eu estou hoje, que é na campanha de vacinação, as pessoas com quem eu trabalho são extremamente sobrecarregadas, e aí cabe a mim, como líder deles, prover um ambiente que seja mais favorável. Então, a própria equipe se organizar, a pessoa pensar no que é que faz bem para ela, deixar o trabalho dentro do trabalho, que é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de separar o trabalho da nossa vida, mas é no sentido de não levar os problemas do trabalho para nossa casa, entender que todo plantão a gente faz o que a gente pode, não se cobrar de fazer mais porque o colega fez mais. Esse excesso de comparação, às vezes até o nosso chefe pode fazer isso. Isso não é uma coisa saudável para a gente a longo prazo. Então, eu acho que, assim, tem uma série de mecanismos que a gente pode fazer. Se você tem um chefe ou se você tem um líder. Se você tem um líder, você pode pedir que o espírito do grupo ele seja maior do que o individual. No sentido de cada uma mão lava a outra mesmo, sabe? Assim, então, cada um vai compensando pelo que o outro falta. No local onde você tem uma coisa mais autoritária, né, onde você tem um chefe, tornar o seu ambiente de trabalho um ambiente agradável para você, sabe? O pau quebrando, o povo gritando, são as coisas acontecendo, mas é parar um tempo, respirar fundo, lembrar, assim, acho até do porquê que você tá ali, que você oferece conforto, que você faz diferença. Acho que muitas vezes os enfermeiros se sentem muito desvalorizados. E essa questão da validação, ela tem que ser uma coisa que vai de dentro para fora. Quando você acredita no que você faz, o seu paciente percebe que o que você faz é relevante. E as pessoas, elas querem um movimento contrário, elas querem se sentir bem porque o paciente falou que elas são boas. Então, assim, acreditar, entender que você faz aquilo pelo contato, pelo cuidado, pelo prazer, por entender que o enfermeiro, ele faz a diferença, a equipe de enfermagem, ela faz a diferença. E aí é uma coisa que se todo mundo entendesse isso, a gente cortaria, eu acho assim, 25 dos problemas que a enfermagem enfrenta hoje. Sabe? Então, acho que tem uma série de mecanismos que a gente pode usar. Assim. Não sei se está muito clara a resposta, mas eu sinto que é muito assim, sabe? Gabi, eu acho que a campanha do Setembro Amarelo é um momento muito oportuno para a gente trazer à tona o diálogo de volta da equipe de enfermagem, né? É muito importante quando a gente conversa. Às vezes, os enfermeiros ficam intimidados mesmo nessa questão de liderança mesmo que você falou, né, de hierarquia. Cara, o diálogo, ele pode resolver muitas coisas. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre depressão, porque eu acho que é a patologia que a gente mais escuta, assim, né, principalmente quem não é da área de saúde mental. A depressão, ela é uma patologia que ela desencadeia várias outras, né, várias outras. E o simples momento de você estar ali conversando, sabe, o diálogo, a conversa, isso pode resolver muitas coisas, sabe? Sim, com certeza. Sim, e eu acho que apesar de todos os maus momentos que a gente passou como profissão, né, durante essa pandemia, eu acho que deu mais uma injeção de ânimo para a gente sair desse comportamento subalterno também, né? Porque é igual você tá comentando, da gente virar e falar assim, não, olha, eu preciso ser remanejado. Mas cara, eu preciso, eu também sou um ser humano, né? O estar bem da equipe de saúde impacta diretamente tudo, o tipo de atendimento, a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, tudo mesmo, a gente não pode negligenciar isso. Sim, eu acho que é isso, assim, acho que as pessoas, elas às vezes tornam complexos problemas simples, sabe? Às vezes elas acham que sendo autoritárias, incisivas, as pessoas acham que isso é ser assertivo e que todo mundo tá achando massa, e que todo mundo ali tá respeitando.
E é tão mais fácil se a gente para e conversa, é tão fácil se a gente não se... Às vezes é até difícil a gente não se alterar, né? Eu tenho uma paciência de Jó. Eu sou da saúde mental, então eu tenho uma paciência de Jó. Então, assim, a gente... É impressionante as coisas que a gente faz, a diferença que a gente faz só escutando. Ou só falando, e não é falando coisas genéricas, assim, mas é realmente falando, olha, eu tô aqui, eu te entendo, eu também estou passando pela mesma coisa. Então, assim, em outros locais de trabalho pelos quais eu já passei, já aconteceu bastante de eu me juntar muito dos meus colegas, não porque a gente dava, por exemplo, porque a gente tinha áreas afins da enfermagem, ou porque a gente estava ali no mesmo ambiente todos os dias. Não, mas era porque às vezes a gente se identificava porque a gente estava passando pelo mesmo sofrimento e a gente achava um jeito de rir daquilo, sabe? Exatamente. De falar, é isso mesmo, tá ruim, mas bora, né? E ria. E então, assim, é a capacidade que a gente tem de fazer graça, às vezes, com a vida. É a capacidade que a gente tem é isso que eu tô falando, assim, fazer a diferença, na realidade, é uma coisa muito fácil. É porque a gente tem mania de complicar o que é fácil. Então, assim, o diálogo, eu falo que, assim, às vezes a gente tem certos comportamentos dentro do próprio processo de enfermagem, tem certos comportamentos que são meio impositivos, assim, né? A gente chega e fala assim, eu tenho tal linha de cuidado planejada para o meu paciente, e às vezes a pessoa nunca para perguntar o que é que o paciente queria. Sim. Tipo, o resultado esperado e o que eu posso fazer, a intervenção que eu posso fazer. E aí ela trabalha em cima daquilo. Quando o diálogo, ele facilita muito mais as coisas, né? O diálogo, ele ajuda no nosso atendimento para a gente escutar mais do que falar. Eu sempre falo assim, o momento do acolhimento, isso para todos os profissionais de enfermagem, sabe? Independente se você está num pronto-socorro, se você está num CAPS, num hospital psiquiátrico, numa pediatria, o acolhimento, ele é o momento do paciente falar, não nosso. Então, não é aquele questionário de filme antigo, sabe? Que uma pessoa coloca uma luz na sua cara e começa a te fazer várias perguntas ao mesmo tempo, que a pessoa fica até meio desorientada. Não, é o momento de você falar o que é que você tem e deixar. Sim. Porque tanta coisa surge nesse deixar, sabe? A gente consegue perceber tantas nuances no cuidado. E, querendo ou não, eu sinto que isso me torna uma enfermeira melhor. Sim. Com certeza, com certeza. Sim. E falando em cuidado, né? É aquela coisa, quem cuida de quem cuida, né? Exato. Então, assim, qual seria o atendimento ideal, assim, Gabi? Eu não sei se você está acompanhando, mas recentemente saiu um vídeo de uma equipe, eu não me recordo se é qual instituição é, se é dos bombeiros, o que é, mas eles fazendo um acolhimento, entre aspas, né, ao paciente psíquico, e eles usam isso com bastante agressividade. E eu acredito que aqui, como é o espaço de fala da enfermagem, a gente tem que falar também sobre isso. A gente precisa alertar os nossos colegas de trabalho. A gente precisa cuidar. Nós somos os especialistas do cuidado. Você assistiu esse vídeo, Gabi? Assisti e confesso que eu não sei nem o que dizer, sabe? Quando você vê uma coisa que te falta as palavras, você fala assim, cara, isso é tão absurdo que você não acha que isso acontece na vida real, sabe? Recentemente, eu não sei se é só uma iniciativa somente do SAMU DF, eu duvido muito que seja. Tem um núcleo de saúde mental do SAMU. Então, por exemplo, o SAMU ele vai cuidar de várias emergências, e aí a gente tem o NUSAM, que ele cuida das emergências psiquiátricas. E eles constantemente, por exemplo, fazem capacitações para os profissionais relacionados a emergências psiquiátricas. Então, por exemplo, o vídeo, que no caso é uma contenção, às vezes tem paciente que fica super forte, né? Tem muita gente que fala assim, tem que bater, ou então tem que agredir, tem que derrubar, porque a pessoa está muito forte. Mas tem técnicas que a gente pode usar de contenção, que são técnicas, assim, preconizadas, que estão num livro, que são seguras para o paciente e seguras para o profissional, porque, assim, se você agride a pessoa, o que é que impede a pessoa de te agredir de volta? Então, sim, assim... né? E você pode agravar o problema também, né? Justamente. Você perde totalmente o vínculo com o paciente, né? Porque como é que você vai esperar que ele vai te falar o que tem de errado se você já chegou na voadora de 2 pés, né? Então, assim, não tem muito sentido isso, né? Os nossos colegas, eu percebo, assim, a gente tem uma certa deficiência
quando se trata de saúde mental, e aí eu vou falar assim, especificamente dentro do ambiente acadêmico, que ele não ensina a gente a fazer esse tipo de coisa, assim. E eu não estou falando isso, a gente fez a mesma faculdade, então vocês vão saber, não, mas é porque eu já trabalhei numa faculdade, eu já conheci pessoas que trabalharam em outras faculdades, e aí o que sempre está consoante é que os profissionais se sentem inseguros, e a insegurança, ela leva a abordagens assim, sabe? Vocês estavam falando assim que nesse momento a gente ganhou mais evidência no sentido de fazer de fato uma enfermagem baseada em evidências, uma enfermagem assertiva, uma enfermagem que tem propósito, que sabe por que está ali, sabe por que é parte da equipe, e às vezes a ignorância leva a gente a ser, ao invés de ser assertivo, leva a gente a ser agressivo, né? E aí acaba gerando resultados como esse. Então, vocês vão ver, na realidade, tem vários vídeos, vários mesmo, de algumas abordagens de tentativa de suicídio, em que a pessoa, por exemplo, eu lembro de um nitidamente, que não é de um colega enfermeiro, é de um policial militar, e a moça está num viaduto, assim, para pular. E aí eles agarram ela na maior violência, assim. E aí, tipo assim, aí todo mundo bate palma, salvou a vida dela. Mas salvou de verdade? Sabe, o que vai impedir ela de ir ali 5 minutos depois, quando o policial foi embora, e realmente fazer aquilo que ela ia fazer? Então, a nossa abordagem, a nossa sensibilidade, a forma que a gente tem de estudar mesmo, de entender o porquê que a gente faz cada coisa, por que eu vou fazer uma contenção. Então, a gente fala assim, a contenção certa é uma contenção com 5 pessoas, ali naquela situação eles estão com 3, mas eles poderiam ter pedido ajuda para alguém, porque tem outras pessoas ali na cena que podem ajudar. Então, assim, a contenção, só que as pessoas elas estão tão mal treinadas que todo mundo quer pegar num canto e fica uma coisa super troncha. Eu não sei se vocês veem como é que a paciente fica na prancha, ela fica meio zoada, e eu não sei nem assim, né, por fim, não dá nem para saber se ela está colocada direito ou não. Mas quem que vai descobrir o que realmente tem de errado com aquela pessoa? Não vai ser esse pessoal que fez o primeiro atendimento. Exatamente, Gabi, e eu também tenho percebido que os profissionais andam assim no estopim, sabe? Sem paciência, tô estressado, tô no estopim. Eu achei assim muito brutal aquela atitude. É sinistro. Mas é exatamente isso, assim, eu não generalizo para todos, não, mas tem muito profissional que é assim. Tem muito profissional, por exemplo, que pensa, já não sei nem se eu tô atropelando as coisas assim, quando eu vou falando, porque eu vou falando e vou animando. Mas tem muita gente, assim, eu tenho alunas, tive alunas no passado, que tentaram se matar e que foram extremamente maltratadas pela equipe de saúde. Eu não falo só da equipe de enfermagem. É aquele bom e velho, se devia ter feito direito. Eu tô aqui para tratar de quem quer viver, não de quem quer morrer. E o profissional, isso também mostra que o profissional de saúde, ele não tem, talvez, o perfil de estar trabalhando onde ele trabalha, sabe? Porque a emergência psiquiátrica, ela pode acontecer numa unidade pediátrica. Com certeza, com certeza. Sabe? Pode acontecer na maternidade, pode acontecer no pronto-socorro traumático, pode acontecer em cenas, quando a gente tem cenas de engavetamento, em que a gente tem óbitos, a gente tem que prestar muita atenção ali nas pessoas que estão envolvidas diretamente na cena. Então, assim, eu falava isso para os meus alunos, né, no sentido de, tipo assim, você não precisa gostar de saúde mental, mas você precisa entender que saúde mental está em todo lugar. E você tem que entender como é que maneja certas situações. Você não precisa amar, mas você precisa entender qual que é o manejo de certas situações. E por falar em alunos, né? Vamos lembrar também, galera aí que está sofrendo aí na graduação, gente, conversem, procurem uma ajuda, uma rede de apoio, uma terapia. Eu sei que na Universidade Federal tem psicólogo, não fiquem nessa angústia durante a graduação. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, procurem uma ajuda, chama o Enficast no privado. Sim, exatamente, Chama a Gabi no privado. A Bia, a Carol, a Jéssica, todo mundo, gente, conversem. Vocês estão aí num processo de formação.
precisam ser enfermeiros. Então, assim, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental desde a nossa graduação, sabe? Eu sei porque em véspera de prova, já chorei muito em véspera de prova, já me senti incapaz, já tristeza profunda. Não se sintam assim, é uma fase, vai dar tudo certo. Exatamente. E exatamente o que a gente está falando aqui, né? A gente tem que se conscientizar que ao mesmo tempo que a gente está ali cuidando do outro, né? A gente tem que estar bem para isso, né? Também tem a parte da autorresponsabilização, de você saber e desenvolver esse hábito de cuidar da sua saúde mental, de repente, tipo, não, vou me arrumar 1 hora antes de ir para o trabalho, para fazer isso com calma, para já não chegar lá agitado, sabe? Passar isso para os pacientes. E é claro, né, que o certo deveria, tipo, cada trabalho ter ali um atendimento, né, um acolhimento para os seus profissionais, mas cada realidade muda, né? Então você também tem que entender que se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, você não consegue exercer a sua profissão. Então, tanto mentalmente como fisicamente, né? A gente sempre brinca que a gente cuida da saúde dos outros, mas a nossa tá o Tá em caco. segundo, terceiro, quarto, 10º plano. Exatamente, mas como é que você vai ter paciência? Como é que você vai ter a sensibilidade? Como é que você vai conseguir enxergar as necessidades do outro se você negligencia as suas próprias necessidades? Eu falo mais, assim, eu acho que tem uma coisa extremamente importante na enfermagem, que é um aspecto que a gente chama na gestão de autorrealização. Eu acho que a nossa autorrealização, ela está diretamente da gente. Cuidar da gente, às vezes, parece uma coisa egoísta. Dizer não, às vezes, parece uma coisa egoísta. Falar não para aquele bar que os amigos estão organizando. Falar não para aquele professor que está enchendo o saco. Falar não para aqueles colegas que estão te fazendo mal. Então, assim, o cuidar de você é lembrar do que você gosta. Às vezes, ficar deitado o dia todo, fazendo absolutamente nada, olhando para a parede, falando assim, nossa, que incrível. Ou então olhando para as nuvens e vendo quais são os animais que se formam ali. Às vezes o pessoal fala assim, ai, levanta, garota, bota a cara no sol, mona. E não é sempre assim, é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. E aí é importante que a gente entenda. Então, assim, não é só. Eu falo que, assim, que se a gente. Eu já passei vários momentos da minha vida exausta e cuidando de alguém. E aí eu falava assim, pronto, eu dei conta, e dei conta de fazer isso muito bem. Então, quem não se cuida, consegue cuidar. Aí eu falava assim, caraca, eu sou maravilhosa. Mas como é que eu saía nesses dias? Eu saía exausta, eu só queria dormir. Ou então eu não saía do trabalho, eu não despilhava, parecia que eu estava no trabalho o tempo todo, então eu estava em modo serviço. Então, assim, são sinais de que a gente consegue cuidar das pessoas se a gente não se cuida. O problema é que isso começa a deteriorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E esse é o pulo do gato. Porque muitas vezes você vai falar assim, mas eu consigo. Legal que você consegue, mas a que preço? O que isso está te custando? Está te custando o teu sono? Está te dando uma crise de ansiedade? Está te fazendo chorar todos os dias quando você vai ou volta do trabalho? Qual que é o real custo? Qual que é o real peso disso? A gente às vezes acha que se cuidar tem que ser um ato mirabolante, não precisa ser. E às vezes a gente acha que se cuidar é um ato egoísta, e quem a gente pensa que a gente é para ser egoísta, se a gente está aqui para cuidar dos outros. Exatamente. Mas ser egoísta é legal, é super legal, e é super recomendável, tá? Para você, estudante ou não. Exatamente, eu acho importante essa conversa mesmo. E é engraçado porque perpassa por muitas coisas, né? Inclusive a luta que a gente está tendo diante do Congresso, por exemplo, para conquistar um salário digno e uma carga horária digna para a gente conseguir ter esse tempo, né? Porque muitas vezes é tipo correndo de um plantão para o outro. E aí, como é que eu vou ficar parada olhando para o nada, respirando para ter isso, né? Justamente.
o buraco é muito mais embaixo. Por isso que a gente falou no início, apesar do Setembro Amarelo ser muito voltado ao suicídio, a gente acaba abrangendo várias outras coisas por conta disso. Eu falo que prevenir suicídio é prevenir muito mais coisa do que só o suicídio. Porque o suicídio ele não é um evento aleatório, assim, tipo, acordei hoje e tô pensando em suicídio. Não. O suicídio, o pensamento suicida, ele acontece em muitas etapas até ele chegar em si um pensamento suicida. Então, se a gente falar que o Setembro Amarelo é só de prevenção ao suicídio, não, ele é prevenção e, na verdade, ele é de prevenção ao suicídio e promoção de saúde mental. Exatamente. Se a gente para pensar assim, né? Daquela coisa, daquele sintoma pequenininho de sofrimento até aquele sintoma mais grandão de sofrimento. Com certeza. Gabi, falando um pouco de capacitação, né? Você que é servidora pública da secretaria e tudo, você sabe se tem algum programa de capacitação para essa questão de atendimento psiquiátrico ou algo do tipo, principalmente para essa demanda que vai crescer pós-pandemia, né? Tipo... Vai mesmo. Eu falava que a terceira onda, porque o pessoal, quando chegou a segunda onda, que tava todo mundo ficando doente, que foi lockdown de novo, não sei o que, não sei o que. Então, gente, a terceira onda do Covid vão ser os transtornos decorrentes do Covid. Com certeza. Porque eu tive Covid. Não é tipo assim, sequela do Covid. É transtorno real que vão ser decorrentes do Covid. Então, a Secretaria de Saúde, especificamente, ela tem um próprio programa de capacitação, e aí elas têm capacitação de diversas coisas. Todo setembro, por exemplo, eles fazem uma capacitação relacionada à prevenção de suicídio. Todo setembro eles fazem. Eu acho que eles fazem coisas sobre promoção de saúde mental na Semana da Luta Antimanicomial, que é na semana do dia 18 de maio. Mas é sempre assim, né? A gosto do servidor. Então só participa quem realmente quer participar. O que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, né? Sim, sim. Às vezes ela não atinge todo mundo que deveria atingir, mas pelo menos todo mundo que está ali por um motivo legítimo, né? Que quer estar ali. No tempo que eu era residente, porque querendo ou não, a gente fazia residência na Secretaria de Saúde, né? A gente usufruía desses espaços. O NUSAM, que é o Núcleo de Saúde Mental do SAMU, eles também faziam essa capacitação em emergências psiquiátricas, que era aberto para servidores, de forma geral, da Secretaria e para os residentes que estavam interessados naqueles temas. A Secretaria também tem simpósios, todas essas coisas. Tem a própria Residência de Saúde Mental. Eles têm o Instagram deles, eu tenho certeza que eles devem estar fazendo projetos com relação a isso. Mas, infelizmente, é uma especificidade da SESDF, né? Eu não vejo uma preocupação de instituições particulares, por exemplo, de capacitarem um acolhimento mais humano, que é isso, assim, são coisas pequenas, né? A gente aprende classificação de Manchester, mas a gente não aprende a escutar uma pessoa que sofre. A gente aprende a delegar a pessoa que sofre para o psicólogo. Escuta, enfermagem. E aí, tipo assim, é como se a gente não fosse. Então, eu já escutei de colegas falando assim: eu não me sinto enfermeira na saúde mental, eu me sinto psicóloga. Aí eu pensei assim: então não conhece nenhuma das duas profissões. Exatamente. Não sabe nem o que o enfermeiro faz e nem o que o psicólogo faz. São atuações completamente diferentes, sabe? E como então, assim, que você cuida de alguém se você não escuta e não sabe das reais necessidades da pessoa, gente? Justamente. E às vezes a nossa resposta ela é indutiva. Eu falava isso muito, assim, da gente não induzir a resposta na pergunta. Então, às vezes a gente falava assim, até perguntava, por exemplo, tem muita gente que tem essa questão de perguntar sobre suicídio, vai incentivar o suicídio. E aí eu conversava muito isso, assim, não incentiva o suicídio. Falar sobre suicídio é necessário. Perguntar se a pessoa tem ideação suicida é necessário, porque a pessoa que tem ideação suicida, ela não tem cara. Não tá estampado assim na testa dela, oi, desejo me suicidar. Não, é uma coisa que você vai descobrindo com o tempo. Mas às vezes a gente pergunta, como a gente pergunta, né? Pergunta assim, você já pensou em se matar? Aí às vezes a pessoa, isso é uma pergunta, você vai perguntar e você dá a margem para a pessoa te responder. Mas tem profissional que fala assim, você não tem vontade de se suicidar não, né?
Assim, não. É que nem quando a gente não quer repartir nossa comida, aí a gente fala assim, Sim. Você não quer chocolate não, né? Ah, então tá bom. E come. Felizão. É exatamente isso, porque ainda é um tabu, né, para todo mundo. Eu também concordo que a gente tem que falar disso, justamente por causa disso. Quando vira um tabu, você não tem como ajudar, porque é um tabu. Você não busca saber como você pode ajudar. A pessoa que está sofrendo não tem coragem de falar e pedir ajuda, e aí fica todo mundo assim, largado, e aí é culpa de todo mundo. Já que a gente já entrou nesse assunto, supondo que o nosso ouvinte chegou até aqui e essa conversa toda fez todo sentido para ele e ele quer procurar uma ajuda. Fala para qual o fluxo que essa pessoa tem que seguir na Secretaria de Saúde para conseguir essa ajuda, uma conversa, um atendimento. Um atendimento público hoje, preferencialmente ele vai procurar um local que a gente chama que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente chama CAPS, o CAPS da região dele. O DF ele é meio fraco assim de rede, mas os CAPS são extremamente funcionais. Então, por exemplo, vocês moram aonde? Eu no Gama. Eu morava em Taguatinga. E agora você mora onde? Eu tô morando em Florianópolis agora. Nossa Senhora, super pertinho daqui. Então, assim, ó, quem mora no Gama tem o Instituto de Saúde Mental que fica no Riacho Fundo como referência para transtornos e transtornos gerais, e tem o CAPS-AD de Santa Maria para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Para você que morava em Taguatinga, a gente tem um CAPS em Taguatinga Norte. Sim. E um CAPS-AD em Samambaia, que atende 24 horas por dia. Então, assim, os CAPS costumam funcionar em horário, eu digo que é quase em horário comercial, né? Eles funcionam das 7 até as 6 da tarde, a grande maioria, com exceção do CAPS de Samambaia, que funciona 24 horas por dia. E aí lá, por que eu falo que lá é o melhor lugar na rede pública? É porque, às vezes, a gente vai no hospital psiquiátrico, a gente é só visto por um psiquiatra que não tem uma visão, nem sempre, eu não estou criticando meus colegas psiquiatras, tá? Que eles nem sempre vão ter uma visão tão humana daquilo, talvez eles não tenham uma visão tão holística da coisa. Os CAPs, eles têm profissionais, eles têm uma equipe multiprofissional e eles são hoje no DF e na rede de saúde, na rede de atenção psicossocial, eles são os articuladores. Então, assim, essa pessoa vai procurar qual é o CAPS de referência dela e vai pedir para fazer um acolhimento. Ao contrário do que muita gente pensa, não precisa de encaminhamento para você ser acolhido no CAPS. É só você ir lá e ser acolhido. Todo CAPS funciona de um jeito que a gente fala que é porta aberta. Todo mundo que entra é atendido. Pode ser que não siga o tratamento no CAPS, mas ele vai ser atendido e vai ser encaminhado para algum lugar. Então, no CAPS, eles vão definir, não, você está mais para um atendimento ambulatorial, não, você está bem para o hospital. Então, não, a gente acha que você tem um perfil para ficar aqui com a gente. E aí eles traçam o seu plano. Entendeu? Então, eles são mais preparados para isso, sabe? Ótimo. Eu até pensava que você tinha que ir de qualquer forma na unidade básica de saúde para pegar o encaminhamento pro CAPS. Não precisa. Inclusive, a sua equipe de saúde da família também pode ser de grande ajuda nesses momentos, assim, né? Porque eles também conseguem fazer essas articulações. Nem que seja do CAPS 1, do 2, do 3. A diferença deles é o tempo de funcionamento, né? Tipo, os horários de funcionamento e a população que ela atinge. Então, por exemplo, o CAPS 1, se eu não me engano, ele é até 70 mil habitantes, então ele tem que estar inserido no lugar até 70 mil habitantes, e aí o CAPS 1, ele não faz diferença entre AD e transtorno, ele atende todos no mesmo lugar. Os CAPS 2 já têm essa diferenciação e atendem até 200 mil habitantes, e os CAPS, e funcionam esse horário comercial, os dois, e o CAPS 3, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, e aí ele também é dividido entre AD e geral, que é para geralmente os transtornos. Pode ir, todas as idades? Tem CAPS-I também. A gente tem os CAPS infantis, que eles vão atender a população desde criança até 17 anos de idade. Aí os CAPS infantis, por exemplo, a gente tem um CAPS infantil
em Taguatinga, a gente tem um CAPS infantil no Recanto das Emas, a gente tem um CAPS infantil, a gente tem alguns espalhados por aí. O CAPS infantil, por exemplo, ele já trabalha com psicopedagogo, ele já trabalha com outras coisas, e aí, dependendo, a gente ainda tem a ajuda do COMP, que é um centro de atenção que é psicossocial e psicopedagógico. Muito legal. Então, assim, o acesso ele é fácil, sabe? O acesso ele é fácil, os profissionais são capacitados, bem engajados, assim. Então, eles entendem o que significa um acolhimento. Todo mundo ali funciona como uma equipe. Então, o CAPS é um lugar bem favorável para você buscar ajuda. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de como identificar que eu preciso dessa ajuda? Tipo, o que eu tenho que estar sentindo para saber que eu tenho que ir para o CAPS, por exemplo? Eu não vou entrar nos pormenores mais bonitos assim da coisa, do que faz meu coração bater. Eu vou falar para vocês de uma forma mais geral. A gente, por exemplo, é normal para mim, por exemplo, Gabriela, tá numa situação, por exemplo, amanhã tem algum evento, ou então eu vou viajar. E aí eu fico pilhada, tipo assim, o dia todo. E é parecido com uma ansiedade, tá? É bem similar a uma ansiedade. Eu fico animada, pilhada, eu fico tipo, caraca, eu não consigo dormir, porque eu tô muito pilhada, porque amanhã a gente vai viajar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é o que a gente julga normal. É uma reação normal, é uma expectativa que eu tenho sobre uma coisa que vai acontecer. Certo? A expectativa que eu tenho sobre alguma coisa acontecer de forma patológica, que é o que a gente chama de ansiedade, por exemplo, ela é uma coisa que atrapalha a minha vida. Então, eu não como por causa disso, eu não durmo por causa disso, eu não tenho relações por causa disso. Então, assim, o momento de buscar ajuda é quando você começa a identificar que aquilo ali atrapalha, de certa forma, a sua rotina. Então, coisas que você fazia antes, agora você está com um pouco mais de dificuldade para fazer. Hoje em dia é meio moda você ter transtorno, sabe? Aí eu tinha até uma paciente, foi uma paciente uma vez bem surtada num acolhimento no hospital e falou isso para mim. Meus médicos já tentaram me dar vários transtornos e eu escolhi ser bipolar porque tá na moda. E aí, assim, eu adoro paciente psiquiátrico. E aí, assim, hoje em dia a pessoa tá triste, quer dizer que ela tá deprimida. Hoje em dia a pessoa tem uma ansiedade que é, entre aspas, normal. Ela diz que ela tem transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa, ela agora tá feliz, daqui a pouco ela tá triste, ela é bipolar. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão banalizando muito os termos de transtorno. O que a gente precisa entender, e a pessoa que está ouvindo a gente precisa entender. Se isso atrapalha a sua vida, isso já está se tornando patológico. Então, se você está identificando que aquilo ali é uma coisa que atrapalha a sua rotina, passa a ser uma coisa que não está te fazendo bem, uma coisa que exige atenção. Entendeu? Ótimo. E os principais sentimentos, Gabi? Aqueles de tristeza, desesperança? A gente, quando se trata de suicídio, a gente fala de 4 Ds, que são a letra D mesmo. A gente fala de desamparo, desespero, desesperança e depressão. Então, o que é, basicamente? A sensação, por exemplo, a depressão é aquela tristeza profunda, que não sai, que te deixa prostrado, sabe que aquilo ali não vai acabar, é uma sensação meio que não tem fim. A desesperança é a sensação de que você não... É literalmente o que fala, né? A desesperança é uma sensação de que não tem mais nada ali que você possa fazer. O desamparo é a sensação de que não tem ninguém que possa te ajudar. E o desespero é a sensação de que, tipo assim, desespero nada mais é do que uma sensação de impulsividade, porque o desespero é uma coisa impulsiva. Quando você identificar com se você se identificar com alguns desses Ds, é importante que você procure ajuda. Quando se trata de suicídio, a gente tem canais mais diretos, que a gente não precisa sair da nossa casa para ir, por exemplo, o CVV. O CVV ele unificou recentemente o número para todos os lugares do Brasil serem o 188, e a pessoa liga e ali ela tem a ajuda profissional de alguém que vai conversar com você ali no telefone, porque muitas vezes a gente costuma dizer assim, que ninguém quer se suicidar. Ela só chega num ponto em que ela acha que, assim, ninguém mais pode me ajudar, eu tô muito triste, eu não consigo combater essa tristeza, eu não vejo saída, eu não vejo nada que possa mudar nesse momento na minha realidade.
e ela toma essa decisão impulsiva de fazer. A gente fala que no suicídio a gente tem uma coisa que a gente chama de ambivalência, a pessoa quer e não quer. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu já atendi muita gente que é assim, fala tipo assim, e tem um discurso bem voltado para o suicídio, não vou nem citar o discurso assim, mas tem um discurso bem voltado para o suicídio, e daqui a pouco fala que quer ver o filho crescer. Aí você fala assim, mas como é que vai ver? É uma penada, tem como, né? É porque, assim, eu brinco, né? Mas obviamente não é um assunto para ser brincadora do acolhimento, mas assim, por quê? Porque ela tem dentro dela dois valores que estão se conflituando ali, né? Então, na cabeça dela, ela tem eu quero estar aqui, mas eu não quero estar aqui, porque estar aqui significa sofrimento. Sim. Então, muitas vezes, assim, em adolescentes, por exemplo, o comportamento da automutilação, que é um sinal de sofrimento psíquico relevante, assim, é a automutilação. Por quê? Porque é um jeito de você se livrar dessa dor. É uma dor física que transparece tipo assim, é uma dor física que você, na verdade, está descontando uma dor psicológica. O suicídio, na grande maioria das vezes, ele é retratado pelas pessoas que fazem a tentativa e ficam bem depois, buscam ajuda e tudo mais, é uma coisa que eles não queriam fazer, mas eles só queriam que parasse de doer, que parasse de sofrer, sabe? Às vezes, idoso tem uma dor crônica, uma pessoa tem uma dor crônica, ou vive num ambiente em que ela é muito cerceada, né? Em que ela é muito controlada, em que ela não consegue tomar muitas próprias decisões, isso para ela é um sofrimento, e aí ela pensa assim, poxa, mas se eu morrer, isso ia acabar. Ou então, a gente tem excessos de cobrança das pessoas com elas mesmas, né? Então, fala assim, não, eu sou um fardo para os meus pais, eu sou um fardo para o meu marido, eu sou um fardo para os meus filhos, então é melhor eu morrer, porque tipo, eles vão ficar tristes, mas daqui a pouco eles vão ficar felizes. E não tem isso, né? A gente sente as perdas, a gente quer as pessoas perto da gente, as pessoas que estão perto da gente, a gente quer manter perto da gente. E é difícil, às vezes, que a gente como leigo, né, consiga colocar essa ideia na cabeça da pessoa, porque ela está num sofrimento ali que ela realmente não está vendo muito para onde ir. Eu achei interessante uma campanha que os famosos estão fazendo no Instagram, não sei se vocês viram, deles deletarem o Instagram por um tempo e ficar, né, concentrar em outras coisas, lazer, sair mais um pouco, se desconectar um pouco do celular, né, gente, porque a internet é um meio de comunicação, assim, importantíssimo, mas também quando quer acabar com o psicológico de alguém, acaba. E assim, por eles serem pessoas expostas, né, muito expostas, assim, no nosso país, nossa sociedade, achei isso muito interessante, porque eles falam muito essa depressão mesmo dos famosos, né, essas fofocas. Sim. E da mesma forma, a gente não precisa ir nem longe, vamos falar dos nossos adolescentes, né? Os nossos adolescentes, cara, eles clamam por ajuda, sabe? Sim. Sim, muitas vezes são negligenciados, né? É porque a gente é o bom e velho bom e velha comparação. Vamos dizer que a Gabriela, que sou eu, teve uma vida muito sofrida, tipo assim, passei fome e não sei o que, blá blá blá. Aí um adolescente que tem teoricamente tudo na vida tenta se matar. E a pessoa fala assim: na minha época era problema, hoje em dia é todo mundo Nutella. Sim. Que quer fazer X, Y e Z. Então, assim, eu acho que o problema com as redes sociais, o problema hoje com os nossos adolescentes, excesso de informação, às vezes é muito bom, porque traz, é o que eu tô falando, né? Traz assertividade. Mas o excesso de informação, às vezes, é danoso, porque nem sempre toda a informação é real. Exato. E aí que você começa a se contar. Então, assim, eu falo, a vida dos adolescentes hoje, eu tenho 29 anos. A vida do adolescente de hoje, o adolescente de 16 anos, não tem nada a ver com a minha vida aos 16 anos. Sim, e diga-se de passagem, graças a Deus. Sim, não, com certeza. Eu jamais iria querer ser adolescente nos dias de hoje. Só que é a realidade que a gente tem. Sim. Sabe? Sim. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque na realidade todo mundo está pedindo ajuda à sua moda, sabe? A gente tem um jeito de pedir ajuda, que é chorando, às vezes conversando com um melhor amigo ou com uma melhor amiga, desabafando
com alguém, eu acho que, querendo ou não, a gente é um pouco mais, os millennials, assim, eles são um pouco mais ligados nessa questão do autocuidado, por mais que eles não façam, mas eles sabem que tem que fazer, entendeu? Aham. Então, tipo assim, se for beber no bar, conversar com os amigos e ir no psicólogo, de qualquer forma, eles acham que aquilo ali é autocuidado e fazem. E cabe a cada um, né, julgar o seu autocuidado. Os adultos, por exemplo, da geração dos meus pais, eles já pedem ajuda, assim, quando o negócio tá nas últimas. Ou então, quando acontece a tentativa, eles têm mais dificuldade de se abrir, por quê? Porque eles pertenciam numa geração diferente, que você se abrir é fraqueza, que você se abrir é Nutella, que você não pode. E aí, assim, muita coisa que acontece nesse meio tempo assim, geracionalmente falando, de forma... muita coisa que acontece a gente nem percebe, assim, muitos pedidos de ajuda a gente nem vê. Sim, exatamente. Aquela coisa, né? Porque uma vez eu fiz estágio no CAPS de Taguatinga durante a graduação, e a professora Gussi, que inclusive vou mandar um beijo para ela me falou uma coisa assim que eu nunca mais na minha vida vou esquecer. Uma vez a gente atendeu uma paciente e, assim, ela estava em crise depressiva e tudo mais. E para mim, sabe, aquela imaturidade demais, né? Eu pensei, faz tão pouco, né? E a Gúcia uma vez me falou bem assim, Jéssica, que as pessoas, elas têm modo de enfrentamento dos problemas diferentes. Ninguém é obrigado a ser igual, né? Sim, Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar. E as realidades mudam, né? Então, tipo, por exemplo, na época dos meus pais, o problema deles era ir para a roça, ajudar a plantar, a colher, né? Era cuidar do gado. Os nossos problemas de hoje em dia, os problemas dos nossos adolescentes de hoje em dia, é de outro nível. A gente não pode desmerecer, né? Igual eu brinquei. Graças a Deus eu não fui adolescente hoje. Porque a exposição na internet que essa galera tá tendo, a pressão que se tem, tipo, se a gente já tinha aquela pressão de, tipo, não, com 30 eu tenho que estar com a vida 100%, casa própria, casada, 2 filhos e parará. E, tipo, você fica assim, imagina essa galera de hoje, que fica todo mundo esfregando um na cara do outro, como tá a vida na internet, as viagens, e você fazendo dancinha do TikTok, você não sabe. Exatamente, entende? Mas não que seja ruim, eu amo a internet e uso muito a internet pro bem, só que a forma de enfrentamento é diferente. Completamente. Eu falo assim, que é como bater o dedinho na quina do sofá ou da mesa. Tem gente que vai bater, vai falar, ai, que dor. Tem gente que vai começar a chorar. Tem gente que vai ficar xingando até a próxima geração. Sim. Tá aí 3 maneiras diferentes de você sofrer. E a gente tem que respeitar. Pronto, e é simples. Só que é isso. O problema é o seguinte, a gente hoje, infelizmente, a gente vive numa ditadura de verdades. Então é sempre assim, o outro sabe toda a verdade, você não sabe de absolutamente nada. Então você só pode sofrer do jeito que o outro vai lidar, o seu sofrimento. Sim. Então você só pode chorar se você tiver, entre aspas, motivo para chorar. Você não pode simplesmente chorar. Tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente chorona. E eu choro muito porque eu tô feliz. Eu choro muito porque eu tô feliz, eu choro muito porque eu vi uma coisa que me tocou, eu choro ouvindo uma música. Eu vou falar assim, ai, mas é muito sensível, mas não sei o que. Gente, mas é meu jeito de viver. Eu falo, é só o meu jeitinho. É só o meu jeitinho, mas demora muito pra gente entender que é só o nosso jeitinho, sabe? Por quê? Porque a gente hoje vive em ditaduras de verdade, sabe? Então, o outro pode falar, tipo assim, mas você é privilegiado por X, Y e Z, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que cresceu, estudei em colégio particular, então não posso ficar aqui chorando porque, sei lá, porque meu peixe morreu, porque eu sou privilegiada. E tem gente, tem criança na África que passa fome todo dia e não tá chorando. Eu odeio essa frase. Odeio essa frase. Sim. A pior frase da vida. Então, assim... E aumenta ainda mais a necessidade de pertencer a um grupo, né? Sim. Porque nós temos a nossa individualidade, é isso que a gente está falando aqui.
cada um tem um ritmo de trabalho, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma de enfrentamento das coisas que acontecem na vida. E a gente não precisa se encaixar num grupo, sabe? Se eu escuto uma música e choro mais de felicidade do que de tristeza, ok, esse é o meu jeito. Eu não preciso me encaixar, não preciso. Eventualmente, eu vou encontrar pessoas iguais a mim, né? Porque temos muitas pessoas no mundo. Sim. Mas eu não preciso necessariamente disso, sabe? É a forma como eu vejo o mundo, a minha construção. Justamente. E isso é bonito, sabe? Eu acho que a partir do momento que você começa a se ver como indivíduo e não como parte de alguma coisa, você começa a ver como é bonito. Então eu falo assim, por exemplo, dentro da minha equipe, eu reconheço todas as potencialidades e todas as fragilidades. E isso é muito saúde mental, tá? Sim. Por quê? Porque eu sei quem vai querer ficar em tal posição e não vai querer ficar em tal. Eu sei quem não tá bem. Ou quem chegou hoje mais bolado, assim, de manhã, aconteceu alguma coisa, o carro quebrou no caminho. Então eu sei que eu vou dar uma colher de chá para aquela pessoa, fazer ela lidar menos com pessoas, mais com um trabalho mais técnico, porque talvez ela não tenha paciência, ela não tenha compreensão, não tenha um carinho naquele dia, e que tudo certo, sabe? Porque nós somos indivíduos, a gente não precisa sempre estar no mesmo nicho. A gente só precisa conviver. Nós somos seres extremamente sociais. Acho que a pandemia ela botou um holofote imenso nisso. A pior coisa que a gente passou foi um período de isolamento. Não falando do ponto de vista agora de profissional, né? Porque eu não tive muito isolamento. Mas o período curto que eu fiquei em isolamento, eu tava para surtar. Sim. Porque eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu gosto de falar e rir, não sei o quê. E aí eu ficava todos os dias com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Ai, que exaustivo. Eu me canso só de lembrar. Exatamente. Também vamos falar aqui um pouquinho sobre a portaria 3.588 de 2017. Se você for enfermeiro, você tem que dar uma lida nessa portaria, meu povo. A portaria é muito importante, que fala sobre saúde mental. A gente também tem o Caderno Humaniza SUS, o volume 5, ele vai falar também sobre a humanização e a saúde mental. Dá uma lidinha, se você estiver estudando para concurso, gente, isso vai despencar depois da pandemia, concurso público, saúde mental, é o que há, a gente precisa falar, e a pandemia veio para dar ênfase nesse assunto. E a gente também tem um material maravilhoso da Fiocruz, que chama Recomendação e Orientação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19. O papo tá muito bom, Gabi, muito obrigada. A gente tem que marcar mais uns 7 podcasts para terminar esse assunto, porque é bom demais isso. Ai, gente, não fala, eu animo. A gente também anima, viu? Eu vou animando que quando eu tô falando de tudo, e aí tô falando demais, aí eu calo a boca, eu falei, eita, esqueci de uma coisa. Nossa, foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Mas eu quero particularmente te agradecer pelo carinho, pela simpatia, por ter disponibilizado esse tempo para divulgar essa informação tão preciosa. E que todo mundo que escutou, se você se encaixou, se você teve interesse, pode chamar a gente no Instagram, tá bom? Que eu vou colocar lá na bio. Exatamente. Show. Se você está precisando de ajuda para conseguir atendimento, se você está querendo algum desses documentos que a Jéssica citou para se atualizar e tudo, chama a gente lá no @enf.cast que a gente te ajuda. Gabi, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por compartilhar o seu conhecimento, por ser essa profissional maravilhosa que você é. E como a Jéssica falou, espero você em outros podcasts também. Só me chamar que eu vou. Eu queria agradecer muito a vocês por terem me considerado. Eu acho que eu quero para vocês o essencial. Durmam, se cuidem, tomem sol. Se vocês puderem ou precisarem de ajuda, procurem algum serviço especializado. Um CAPS, o CVV,
Tem alguns locais que fazem psicoterapia de graça, essas faculdades fazem, as faculdades que têm psicologia, elas oferecem psicoterapia gratuita. Então, assim, cuidem-se. Isso é o mais importante, é isso que eu quero que fique para vocês. E muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Ai, muito obrigada, Gabi. E tchauzinho, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.